Saudações, eu sou o petiano Jonathan Barroso e dando continuidade ao nosso curso de AutoCAD aplicado a instalações elétricas prediais. Hoje, na parte 3 da aula 1, iremos ver alguns comandos de criação. Todos os comandos de criação podem ser encontrados na aba Home do menu suspenso, aqui neste quadrante, e pode também ser expandido aqui em Draw. Então, aqui nessa parte eu tenho todos os comandos de criação necessários. Iremos começar pelo comando Line, que seria o comando linha, que desenha segmentos de linha. Então, com o comando selecionado, eu vou especificar o meu primeiro ponto. Observe que o meu cursor está livre, ou seja, arrastando eu consigo observar a angulação e o comprimento desta linha. Eu posso criar essa linha apenas clicando num segundo ponto, ou eu posso digitar as coordenadas que eu queira para essa linha. Eu vou ensinar para vocês apenas as coordenadas horizontais ou verticais. Uma forma de deixar o meu cursor apenas na vertical ou na horizontal é pressionando a tecla F8. Ao pressionar a tecla F8, eu travo o meu cursor somente na horizontal ou na vertical. Então, por exemplo, se eu quiser uma porta de 80 centímetros, eu vou digitar a coordenada 0,8. Pronto, ele desenhou para mim uma linha de comprimento de 80 centímetros. Né? Repare que eu estou desenhando no Model e em escala 1:1. Outra forma de se desenhar uma linha é escolhendo pontos com precisão, que seria o nosso OSNAP. Por exemplo, se eu quiser fazer uma linha inicializando do centro dessa reta até o centro desse círculo, repare que o AutoCAD marca esses pontos para mim, que seriam o OSNAP, ferramenta que eu vou mostrar agora para vocês, antes de desenhar essa linha. Para a gente configurar o OSNAP, a gente digita OSNAP, Enter, e aqui, repare que o meu já está todos Object Snap Modes, todos selecionados, né? Se eu não quiser algum deles, basta eu desmarcar, mas eu sugiro trabalhar com todos marcados. Então, para mim fazer a linha, basta eu dar o comando linha, especificar o primeiro ponto, que seria o triângulo que me representa o ponto médio, o midpoint, clicar nele e clicar no centro do círculo. Para esse centro aparecer, eu tenho que tocar primeiro no objeto, né? Sem clicar, aí aparece para mim o centro e eu posso dar o meu segundo clique. Quando eu dou o comando linha e desenho uma linha, repara que o cursor fica preso para um próximo comando. Então basta eu ir clicando outros pontos para mim desenhando várias linhas. Repare quando eu crio várias linhas dessa forma, todas as linhas ficam separadas, ou seja, cada uma dessas linhas é um objeto. Se eu utilizar o segundo comando de criação Polyline, eu consigo fazer essas linhas da mesma forma. Porém, quando eu finalizo o desenho dessas linhas, todas elas constituem apenas um objeto e não mais objetos separados, que nem eu fiz anteriormente com o comando line. Antes de mostrar o terceiro comando, que seria o Circle, aqui para vocês, eu vou mostrar uma curiosidade do AutoCAD 2015, que facilita muito quando a gente tem dúvida em um comando. Basta, quando eu chego o clique e espero em cima de um comando, ele abre essa janela para mim, que tem uma explicação, um exemplo de como utilizar este comando. Então é bem legal. Por exemplo, aqui na linha,
deixo ali encostado, ele tem um textinho explicando para mim como que eu faço. Bom, o comando círculo, ele desenha círculos. Ele oferece várias opções. A escolha vai depender das informações disponíveis para a construção do círculo, como por exemplo raio e centro, raio, diâmetro e etc. Eu vou clicar no comando círculo e ele pede para mim especificar o centro do círculo ou o primeiro ponto. Então eu vou clicar aqui e arrastando o mouse, repare que ele tem uma linha tracejada e na caixinha ele me mostra qual que é o raio deste círculo. Na linha de comando, ele pede para me especificar o raio do círculo, ou se eu preferir o diâmetro, eu tenho que digitar o comando D, ou a letra D no meu teclado. Então, se eu digitar D, agora ele pede para me especificar o diâmetro do círculo. Por exemplo, se eu quiser um diâmetro de 80 centímetros, basta eu digitar 0,8. Pronto, eu tenho um círculo de diâmetro 0,8 e raio 0,4. O próximo comando, que é o comando arc, é um comando para se desenhar arcos. Ele é uma opção semelhante ao comando círculo. Existem duas maneiras de eu desenhar um arco. A primeira maneira seria iniciando pela ponta do arco ou iniciando o desenho pelo centro do arco. Irei mostrar as duas maneiras. Bom, o primeiro jeito seria começando com o primeiro clique, onde seria a ponta inicial do meu arco. E o segundo clique, que eu posso dar por coordenadas, digitar a coordenada, ou simplesmente clicando, seria o centro do meu arco. E o terceiro ponto, vai ser a ponta final do meu arco. Pronto. Aqui eu tenho um arco onde o primeiro clique que eu dei foi a ponta do arco, o segundo o centro e o terceiro a ponta final do arco. A segunda maneira de se desenhar o arco é, clico aqui em arco e em vez de eu clicar primeiro onde será a ponta do meu arco, o primeiro clique será o centro do arco. Para isso, eu preciso digitar a letra C, como pede para ser especificado ali na linha de comando. Então, digitando C antes do primeiro clique, a gente disse para o AutoCAD que a gente quer que o comando arco inicie o primeiro clique pelo centro do arco. Então, clicando ali, eu tenho o centro do meu arco e o segundo ponto seria para me especificar a ponta do arco inicial e a ponta final, que seria o terceiro clique. Até a próxima aula e acesse o blog Energia Inteligente do Programa de Educação Tutorial PET Elétrica da Universidade Federal de Juiz de Fora.